Eu estava refletindo hoje sobre tudo que a gente viveu nesses últimos 3 dias. Eu não estava aqui no segundo dia pela parte da noite, mas a gente estava pela parte da tarde, os líderes. E o primeiro, o segundo dia e o terceiro dia foram maravilhosos. E eu senti no meu coração como se aquele momento fosse o Espírito Santo dando uma direção para nós e nos ativando durante esses dias. Amém? Quantos aqui receberam direção? Quantos aqui foram ativados por Deus? Isso é maravilhoso. Mas não basta só ter direção e ativação, mas é necessário preparo também para ser enviado. Então, durante esses 3 dias eu vi muitos guerreiros sendo levantados, muitos guerreiros sendo chamados, muitos guerreiros sendo eleitos, mas agora é necessário você aprender a usar a arma para você poder batalhar. Agora é necessário você aprender como fazer para poder exercer esse chamado, essa direção e essa ativação que você recebeu. E por isso que nessa noite eu quero falar sobre nós sermos ousados em um mundo covarde. E para mim, ficou bonito, hein? Para que nós sejamos ousados em um mundo covarde. Mas para ser ousado e para andar em ousadia, é necessário que a gente se prepare, porque isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece de uma hora para outra simplesmente. Eu queria abrir com vocês 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, para a gente poder começar. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu te encorajo a você fazer anotações. Então se você puder pegar o seu celular e fazer anotação, eu acredito que essa mensagem de hoje ela pode servir como fundamento para você, principalmente nessa área sobre ousadia. Então pega o seu celular, faça anotações, anote tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar em você, porque eu tenho certeza que em algum momento é necessário que você volte aqui para poder relembrar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras versões fala: o espírito que está em nós não é um espírito de medo, mas um espírito de amor, de poder e de ousadia. Então, o espírito que está em nós não é um espírito covarde, não é um espírito que tem medo daquilo que esse mundo tem para oferecer, mas é um espírito que se posiciona, é um espírito ousado para poder transformar todas as pessoas que ele entrar em contato. Você crê nisso? Quantos carregam esse espírito? Eu acho que não carrega não. Quantos carregam o Espírito de Deus? E a verdade é que a primeira vez que eu fui falar em público, eu lembro muito bem, foram acho que 3 anos atrás, se eu não estiver enganado com a data, mas foi no Descende que aconteceu aqui em Orlando. E a gente passou a noite virado para poder entrar no Descende primeiro, tipo, a gente foi dormir na fila e tal, a gente foi as primeiras pessoas. Quem gritou aí? Você também tá? Meu Deus. Agatha também. A gente chegou lá, eu acho que era umas 11 horas da noite, eu não lembro muito bem, e a gente virou a noite para poder ficar lá na frente, entrar primeiro e tal no estádio. E nessa noite, lá para 3, 4 horas da manhã, o Espírito Santo, a gente fez uma roda, sei lá, tinha umas 25 pessoas. E aí o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração, e eu até lembro muito bem sobre a palavra, era sobre atleta. Eu estava falando sobre, da mesma forma que um atleta, ele tem que estar debaixo do treinador, e ele faz de tudo que o treinador pede, porque ele acredita que o treinador sabe o que ele está falando. Nós também, como filhos de Deus, devemos nos posicionar como filhos do rei e fazer tudo aquilo que o rei está pedindo para que seja feito. E eu falei sobre isso, foi bem rápido, coisa de 5, 10 minutos. Que na verdade é muito tempo, né? 5, 10 minutos é muito tempo. Mas, e na hora que eu fui começar a falar sobre isso, as minhas pernas começaram a tremer muito. A minha barriga deu um friozinho na barriga, deu um friozão na barriga. E eu não lembro de como o meu corpo estava. Eu só lembro do que eu falei
e das pessoas me olhando. Eu não lembro de absolutamente nada, porque eu estava com muito medo de fazer aquilo. Eu confesso para vocês. Alguém aqui já teve um friozinho na barriga assim? De for pregar, de for falar para alguém, ou até se você fazer uma coisa nova, uma coisa que nunca fez. Existe. Esse friozinho na barriga pega. Ainda mais se você está na escola e tem alguém ali na escola que você quer evangelizar. Aí você fica 3 horas discutindo com o Espírito Santo. Será que aquela pessoa é... Não é pra... O Espírito Santo fala com ela. Não. Ela? Confirma. Passa um avião aqui dentro da sala. Se passar um avião dentro da sala, eu vou lá falar com ela. E você começa a pedir confirmações impossíveis de acontecer só para aquilo não ser realizado. Às vezes até para você orar por uma outra pessoa. O Espírito Santo fala: ei, ora por aquela pessoa, libera essa profecia, ou ela está machucada, ora por cura, e você não. Eu não vou, tá maluco? Imagina se eu errar. Se eu errar, o bagulho fica louco, eu não vou entrar nessa. E às vezes muitas vezes a gente tem esse friozinho na barriga. A gente tem esse medo. A gente tem o medo das pessoas rirem de nós. A gente tem o medo de dar tudo errado. A gente tem medo de ser zoado. Voltando aqui, o Elão me zoado esse dia. O dia que o Guilherme Batista estava aqui na igreja, e eu estava sentado aqui na frente. E aí ele perguntou: Lorenzo, perdão, ele perguntou Lorenzo, não, ele perguntou para todo mundo, né? Tem alguém aqui que ainda é virgem? E mano, na minha cabeça, tipo assim, eu não tive 2 segundos de pensar, eu só levantei a mão. E aí eu não sabia se, tipo, eu não fazia ideia se alguém tinha levantado a mão. Eu estava aqui na frente, Aí eu levantei na hora, fiquei de pé. Aí eu falei: mano, eu preciso olhar para trás, porque se eu for só o único que tô aqui igual um bobo, eu falei: tá maluco. Eu olhei para trás, por quê? Porque dá o frio na barriga. Isso é normal, isso acontece. Isso é normal, porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar da gente. A gente tem medo das pessoas rirem da gente. A gente tem medo do que os outros podem pensar sobre nós. Isso acontece. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Como então você consegue se posicionar em ousadia no meio de um mundo covarde? Como então você consegue se posicionar com ousadia no meio de pessoas que estão preparadas para te zoar na primeira coisa que você fizer? Como se posicionar com ousadia no mundo em que pessoas vão te julgar por você seguir a vontade de Deus? Que pessoas vão falar de você por você querer seguir a vontade de Deus? E para a gente poder falar sobre isso, não tem ninguém melhor, pelo menos que eu veja, como uma referência na Bíblia, ir para Daniel capítulo 3 e falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego são 3 jovens, 3 adolescentes, cheios do Espírito Santo. 3 adolescentes que foram ousados no meio de um povo totalmente covarde. Foram ousados para se posicionar no meio de um momento em que ninguém faria aquilo que eles fizeram. Ou melhor, poucas pessoas fariam aquilo que eles fizeram. Só 3. No meio de uma multidão. E quando a gente vai ver essa história, ela é muito conhecida. Quem é que não conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha? Algumas mãos, beleza. Então o resto tudo conhece. Então não espere de mim uma revelação super master aqui, porque isso aqui é uma passagem que todo mundo ouve, todo mundo conhece. Mas o que eu quero trazer nessa noite são princípios que estão ali naquela passagem e que vão trazer fundamento para a nossa caminhada. São princípios simples, porém poderosos, para a gente poder caminhar dentro dessa verdade. Camila, vocês conseguem colocar um timer ali, sei lá, de 25 minutos? Porque eu acho que já deve ter passado uns 5. Só para eu poder ter um track aqui. Vigília. A vigília foi esses 3 dias. Então, naquela época, Daniel capítulo 3, não precisa abrir, eu vou caminhar junto com vocês durante nessa história. Naquela época tinha um rei chamado Nabucodonosor, e esse rei era o brabão. Ele achava que era o top, né? O cara do mundo no momento. E ele constrói uma estátua dele para ele poder ser adorado. E no momento que ele constrói essa estátua,
ele convoca uma cerimônia com... E essa parte me chama muita atenção, porque às vezes a gente pensa nessa história como uma cerimônia, tipo assim, tá todo mundo, né? O mundo todo tá lá, sei lá, tá o povo, as pessoas, não. Mas era uma cerimônia com pessoas importantes. Então ali naquela cerimônia tinha centenas de pessoas, mas eram políticos, governantes, príncipes, pessoas importantes para aquela época, para aquele tempo. E isso me gera ainda mais temor no meu coração, porque esses 3 jovens se levantando em meio a influenciadores do mundo naquela época, mostra ainda mais a ousadia que eles tiveram naquele tempo. E a primeira coisa é que ele constrói uma estátua para poder ser adorado. E eu peguei uma imagem na internet para vocês poderem ver, para a gente poder caminhar junto. Uma imagem da estátua. E eu meti o Cristo Redentor ali, mas não tem nada a ver com o Cristo Redentor, vocês vão entender, tá bom? A gente vai falar aqui. Essa aqui é a estátua, vamos começar por ela. Essa aqui é a estátua, só para vocês poderem visualizar ela. Não é nada bonito, não tá legal. A pose do cara também aqui, não sei o que ele tá fazendo, descendo tobogã. Não entendi. Não entendi. Mas eu quero que vocês olhem para essa imagem. E eu coloquei o Cristo Redentor aqui do lado, por quê? Porque a altura daquela estátua, ela é basicamente a mesma altura do Cristo Redentor. Ela tem tipo 30 metros de altura, o Cristo Redentor tem uns 35 metros de altura, e é só para vocês poderem ver o tamanho dela, tá? Não tem nada a ver com o Cristo Redentor, não tô falando que isso aqui é do demônio, não tô falando isso, calma. Só tô dizendo para vocês poderem observar. Por quê? Aqui, ó, eu peguei uma imagenzinha, que aqui vocês conseguem, eu acho que vocês conseguem, ver as pessoas. E o tamanho das pessoas comparadas com a estátua, comparadas com o Cristo Redentor. E muitas vezes, quando a gente olha para isso aqui, e a gente vê o que foi levantado. Hoje em dia, Lúcifer, ele tem levantado estátuas para que a gente possa adorar. Lúcifer tem levantado estátuas para que a gente possa adorar. E alguma delas é como mentira, fofoca, pornografia, ansiedade, medo. E Lúcifer tem levantado essas estátuas para que a gente se sinta intimidado por elas e a gente se renda e adore a elas. E quando eu coloco essa imagem aqui, é para que você veja que realmente tem como ser intimidado por ela, porque a gente é muito pequeno. Olha para o nosso tamanho. A estátua ela é muito grande. E às vezes a gente olha para essa estátua, e a estátua da mentira que Lúcifer tem construído em nossa vida, e a gente fala, putz, é muito grande para eu abandonar a mentira e andar na verdade. Às vezes a gente olha para essa estátua da fofoca e fala, não tem como eu parar de falar dos outros. Não tem como eu falar bem dos outros, porque ela é muito grande para você poder deixar de lado. Ou às vezes você está mergulhado em pornografia e você olha para essa estátua e você fala, eu já tentei, mas toda vez que eu olho para ela, eu tenho que me prostrar. E Lúcifer tem construído essa estátua, e para cada um ela tem um tamanho diferente, mas na maioria das vezes ela acaba sendo maior que a gente. Ansiedade, depressão, Lúcifer tem construído de pouco em pouco, começando pelos pés, indo para as pernas, cintura, e de pouco em pouco ele vai construindo essa estátua, e a gente vai se tornando refém dela, e a gente vai olhando para ela e pensando, nossa, ela é muito grande perto de mim, mas a verdade é que existe um espírito dentro de você, e aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Então mesmo que a gente olhe para a estátua e veja pessoas pequenas do lado, existe um Deus muito maior do que aquela estátua, e Ele é capaz de destruir essa estátua na sua vida e renovar a sua vida para que isso não seja mais um Deus para você. Amém? E nós não prostramos para nada e para nenhum falso Deus construído por Nabucodonosor, porque Jesus, Ele é suficiente para nós. Porque Cristo, Ele é suficiente para cobrir cada espaço vazio dentro de nós. Cada parte que está faltando, cada emoção que está faltando, cada lugar aqui dentro que está faltando, Jesus, Ele é suficiente para cobrir esse espaço. Eu lembro uma vez que eu estava na escola, e era uma aula livre, e eu acho que era a última aula. E a gente foi para a cafeteria, e na hora que a gente chegou na cafeteria, aquela aula não tinha nenhum amigo brasileiro nem nada. E aí eu sentei com uns americanos. E aí a gente sentou meio tipo no canto assim, o professor nem tava nem aí, né?
era um professor substituto, só levou a gente, tipo, pra cafeteria e largou a gente lá. E aí, é a realidade. E aí, eu tava sentado lá na mesa, e a gente tava conversando, e aí do nada, no meio da aula, assim, né, não era aula, tava todo mundo no celular, mas, vocês entenderam, ele puxou um vape, eu sei lá o que ele puxou algum cigarro eletrônico, algo desse tipo, ele fumou escondido, e guardou. Aí eu, tava na minha frente, maravilhoso, faz o que você quiser. Quem vai se ferrar não sou eu. Aí ele foi lá e fez de novo. Aí ele pegou, fumou e tal. Aí eu tava só olhando, a gente tava conversando. Aí ele fez pela terceira vez. Ele pegou, fumou. E aí nessa terceira vez, ele me ofereceu. Ele falou, mano, quer? Aí eu falei, pra quê? A gente tá... Pra quê? Pra que eu quero isso? E ele falou, mano, você nunca fez isso? Eu falei, não, nunca fez isso, eu nunca vou fazer. Porque pra que eu vou fazer isso? E ele falou, cara... E aí ele começou a abrir o coração dele pra mim naquela hora. Ele falou, Lorenzo, eu não consigo ficar sem isso. E eu falei, será que você realmente não consegue? Não, perdão. Ele falou, Lorenzo, eu consigo ficar sem isso. Tipo assim, isso aqui não é uma necessidade. Não é uma necessidade pra mim. Uma dependência. E aí eu falei, maravilhoso então, já que isso não é uma dependência para você, então fique sem nas próximas 2 semanas. Aí ele falou, final de semana tem festa, eu acho que eu vou ter que usar. Eu falei, você não consegue ficar 2 semanas sem usar o bagulho, mano? 2 semanas? Tô te pedindo nada demais. Aí ele falou, mano, eu não consigo. E ele olhou para mim e falou, e por que você não usa? E eu falei, porque o espaço que está vazio em você, Jesus preencheu em mim. O espaço que não está preenchido em você, Jesus preencheu em mim, porque Jesus é suficiente para preencher todo espaço vazio em um ser humano. Todo espaço que está coberto por drogas, todo espaço que está coberto por bebida, todo espaço que está coberto por adultério, pornografia, mentira, fofoca. Jesus é suficiente para preencher esse espaço e derrubar a estátua que foi levantada. E o mais incrível, ainda falando sobre a estátua, o mais incrível para mim, foi quando eu li na Bíblia e fala que Jesus, ele fala assim, ei, eu vou enviar um amigo para vocês, e esse amigo é o Espírito Santo. E ele vai te convencer de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. E aí, eu comecei a orar para que o Espírito Santo me convencesse do juízo. E a Bíblia fala, Jesus fala que o juízo que o Espírito Santo te convence é esse: que o príncipe deste mundo já foi derrotado. Então no momento que você entende que o príncipe deste mundo, que o Nabucodonosor, ele já foi derrotado, qualquer estátua que ele levanta, você já sabe que ela é destruída. Qualquer estátua que ele levanta sobre você, você já sabe que ela está caída. Porque tudo que alguém fracassado faz é fracasso. Tudo que alguém derrotado faz é derrota. Tudo aquilo que alguém caído faz é permanecer caído. Porque essa pessoa foi destruída por Jesus. Nenhuma estátua na sua vida é maior do que aquele que está em você. Nenhuma estátua na sua vida é maior do que aquele que está em você. Continuando a história. Aqui vai entrar, essa parte eu gosto. Existiam 3 jovens. E Nabucodonosor não contava com isso. Eu chamo eles de o pesadelo do rei. O rei não contava com esses 3. Ele monta a estátua, faz a cerimônia, chama os líderes. Mas tinham 3 jovens ali, que eram o pesadelo de Nabucodonosor. Tem alguém aqui que é pesadelo de Lúcifer? Que quando acorda, Lúcifer já dá um passo para trás e fala, ei, rei, pode passar? Filho de Deus, pode passar? Calma aí, eu tenho que dar um backup. Mano, eu acordo já assim, eu falo, ó, capeta. Eu começo falando, bom dia Espírito Santo. Aí depois eu falo, capeta, já dei bom dia pro Espírito Santo, eu acho melhor você agora ficar um pouquinho mais tranquilo. Porque existe um espírito em mim muito maior do que você.
Existe um espírito em mim muito maior do que você. E absolutamente nada que você fizer é capaz de me destruir. Porque até as coisas ruins que você faz, o espírito que está em mim, ele torna elas para boa. E todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, vai para trás, porque até aquilo que você tentar construir para me derrubar, eu vou transformar aquilo através do Espírito Santo em algo bom que vai cooperar para o meu bem. Então, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para adorar aquela estátua. E para adorar aquela estátua, o passo era muito simples. Eu vou passar aqui para vocês. Primeiro passo, uma trombeta tocando. Segundo passo que a trombeta toca. Não, primeiro a trombeta, depois ela toca, depois você ajoelha. É só isso. Não tem muito segredo. Trombeta tocou, você ajoelhou. Tá maravilhoso. Difícil? Muito fácil. E quando eu estava lendo sobre isso, eu percebi que ninguém ajoelhava para a estátua sem a trombeta tocar. Por que não? Porque é necessário um impulso, uma tentação, para que você se renda para essa estátua. É necessário, ninguém acorda simplesmente, eu acordei e falei, nossa, hoje eu vou mentir para todo mundo que eu ver. Ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu vou, sei lá, não pensei em nenhum outro pecado aqui agora. Ninguém acorda e fala, eu vou mentir. Vou falar pra minha mãe que eu vou fugir de casa e na verdade eu vou estar escondido no banheiro. E eu vou falar pra minha namorada que eu vou na igreja, mas eu vou estar comendo feijão com arroz. Ninguém acorda querendo mentir pra todo mundo. Ninguém acorda querendo mentir pra todo mundo. O que acontece? Basicamente, a gente está vivendo o nosso dia. E aí uma trombeta toca. E na hora que essa trombeta toca, a gente ouve a trombeta. E agora a gente começa a olhar para a estátua. E quando a gente começa a olhar para a estátua, a gente se sente tentado a se posicionar para ela, porque ela nos intimida. Por muito tempo eu já fui preso no pecado da pornografia. E eu lembro que isso não acontecia. Eu não acordava e falava, né, vou assistir pornografia. Mas começava e a galera vai entender. Você começa e olha uma coisa. Aí a sua mente começa a ser alimentada, a trombeta tocou. E aí você começa a olhar outra coisa, a trombeta tocou. E aí você fala, calma, não vou fazer isso. Mas aí a trombeta toca de novo. E você começa a ser chamado para olhar para essa estátua. E quanto mais você olha para essa estátua, mais difícil é de você evitar se ajoelhar para ela. Mais difícil é de você ser ousado e parar de olhar para ela. Então a trombeta, ela é como esse impulso. Em Tiago vai falar que não é Deus que tenta a gente, mas existe um impulso em nosso coração pecaminoso que faz com que essa trombeta toque para que a gente olhe para a estátua e a gente se curve para ela. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu chamo isso aqui de tempo de choro. Eu estava explicando para alguns líderes, enquanto eu estava conversando com eles, e tempo de choro, pensa no bebê. Um bebê de 2 anos, quando ele está com fome, menos, um bebê de 6 meses, quando ele está com fome, o que ele faz? E ele só para de chorar quando? Perfeito. Uma criança de 3 anos, quando ela está com fome, talvez ela chore um pouco, 2 anos ali. Faz uma baguncinha, fica insistindo, depois que ela come, sossega. Agora deixa eu perguntar para vocês. Um adolescente de 15 anos, quando está com fome, o que ele faz? Você vai lá e come, certo? Por quê? Quanto maior o tempo de choro, mais imaturidade você tem. Quanto maior o tempo de choro, menos maturidade você tem. Porque uma criança, ela não tem maturidade para poder pegar a comida dela, e por isso ela fica chorando até que aquilo ali seja saciado. E aí eu quero tirar desse âmbito aqui do choro, mas que vocês já entenderam, e eu quero botar, por exemplo, no pecado. No momento que a trombeta toca e você é tentado para aquele pecado, quanto mais tempo você fica sem se posicionar,
maior está sendo o seu choro e mais fácil vai ser para você se render. Mas quanto mais rápido você se posicionar, não tem espaço para choro. Como assim, Lorenzo? Voltando no dia do Guilherme, mandou levantar a mão. Eu só levantei. Eu não pensei em nada. Não teve tempo para choro vir. Não teve tempo para medo vir. Não teve tempo para pensar o que vocês iam pensar de mim. Eu não estou nem aí para o que vocês iam pensar de mim, para falar a verdade. Mas não deu tempo para nada disso tomar conta do meu coração. Porque no momento que ele falou, levanta a mão, eu levantei a mão e ali já estava resolvido. No momento que a trombeta tocou, os 3 ficaram de pé e ali já estava resolvido. Porque eles tinham maturidade para resolver aquele problema. Eles tinham um tempo de choro curto. E quanto menor o tempo de choro, mais maturidade você tem para se posicionar de forma ousada. Então nós precisamos tomar posse desse espírito de ousadia. Nós precisamos tomar posse desse espírito de ousadia. Vou começar a pregar agora. Eu quero compartilhar com vocês 3 princípios. 3 princípios para você poder se posicionar de forma ousada. E por favor, anota, eu prometo ser rápido com esses 3 princípios. Mas eles podem fundamentar a sua vida daqui para frente. Eu acho que algumas das coisas que eu já falei já foram um pouquinho suficientes. Poderia ficar por ali. Mas tem 3 pontos muito maravilhosos que eu encontro nesses 3 jovens. O primeiro deles é que todas as vezes que Sadraque aparecem, eles estão juntos. Até que você já sabe de qual os 3 nomes de uma vez. Se eu falo Sadraque, tu já sabe o resto. Por quê? O primeiro princípio é com quem você anda. Não tem como você se posicionar se você anda com gente covarde. Não tem como se posicionar enquanto as pessoas que estão em volta de você são covardes. Não tem como se posicionar de forma ousada se o seu círculo de pessoas não tem coragem de abrir a boca para proclamar a verdade. Então, na escola, todos querem sentar na mesa dos populares. E se você não quer, você senta na outra mesa, mas se eles levantam para te chamar, vem aqui, aí você, upgrade, e você vai para a mesa dos populares. Por quê? Porque onde você senta determina quem você é. Então as pessoas que estão em sua volta, elas determinam quem você é. E eu vejo uma personalidade muito louca entre os 3. Eu vejo Sadraque sendo um cara mais líder. Tipo, não, vamos lá, eu boto o peito para isso aí, eu tenho autoridade. Eu vejo Mesaque um pouco mais aquele novo convertido, sabe? Que está queimando por Jesus, queimando ao ponto de entrar na fornalha de fogo. Aquele cara que está apaixonado por Jesus. E Abednego eu já vejo mais um pouquinho de dúvida. Tipo assim, será que a gente tem que mesmo ir para essa fornalha? Será que a gente tem que entrar ali mesmo? Não tem outra forma da gente fazer, não. Eu vejo esses 3 tipos de personalidade. E as suas companhias, e a gente pode enxergar que existem sim tipos de personalidade diferente. Não estou falando para você procurar por amigos e amizades que são todas iguais, isso não faz sentido algum. Mas procure por amizades que tenham o mesmo propósito. Personalidades diferentes com o mesmo propósito gera avivamento. Pessoas diferentes, partes do corpo diferentes, mas com o mesmo propósito em Cristo gera avivamento. E pessoas vão ser transformadas, porque existe em cada um de nós uma forma diferente de Cristo ser visualizado aqui na terra. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que o posicionamento público, primeiro ele é construído no secreto. E essa aqui é um pouquinho mais profunda. Por quê? Porque a gente quer ser ousado e se posicionar. A gente quer ser ousado e defender o nome de Deus. Mas a gente não conhece essa pessoa que a gente defende. No primeiro capítulo de Daniel, por incrível que pareça, Daniel ele se torna, né, o mestre ali, o líder dos 3.
ali como na posição, né, governamental deles. E Daniel, ele fala, ó, vamos fazer o seguinte, ele fala pro cozinheiro, ó, de todo mundo, dá comida para todo mundo. Mas para esses 3, a gente vai ficar 10 dias sem comer esse tanto de boboseira. Nós vamos comer vegetal, vamos comer comida boa. Então você dá pra gente só isso aqui. E daqui a 10 dias, você vê a diferença. E é bem curto esse trecho no capítulo 1, mas ele me chama a atenção porque os 3 estavam juntos. Então, eles andavam juntos. O tempo inteiro eles estão juntos. E toda vez que eles são citados, eles estão juntos. Mas ali eles estão construindo algo no secreto. E durante esses 10 dias de oração e de jejum que eles fazem, as pessoas depois olham para os 3 e falam, nossa, realmente, esses 3 estão totalmente diferentes do resto dos outros funcionários, dos outros governantes, reis e príncipes. E aí nesse momento fala que Deus capacita eles com habilidades. E Deus capacita eles com poder e autoridade. Por quê? Porque no secreto eles conheceram. E em público eles se posicionaram. Experiências profundas, quando ninguém vê, acaba gerando posicionamento forte quando todos estão olhando. Eu quero que você entenda isso de verdade. Experiências profundas com Deus, quando ninguém está vendo, vai gerar posicionamentos fortes e corajosos quando todos olham para você. Eles não vão entender, eles vão achar que foi do nada que você está se posicionando assim. Mas a verdade é que aquilo ali foi construído quando ninguém via. É sempre do nada. É sempre do nada. É sempre, foi do dia para a noite. É sempre assim. Mas o secreto é o lugar onde você constrói essas experiências profundas. E em terceiro e último ponto, identidade firmada. E para a gente poder caminhar nesse terceiro ponto, a banda pode subir, a gente já está aqui no final. Eu queria, para a gente chegar nesse terceiro ponto sobre uma identidade firmada, eu queria escolher aqui 3 voluntários. Vem. Não, ela. Você já recebeu muito. Eu vi você na conferência, já recebeu muito. Vem cá, faz aí 3 aí, fica um do lado do outro. Temos aqui então os nossos Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente vai caminhar aqui no final para a gente entrar nesse terceiro ponto, que é uma identidade firmada. Sadraque, Mesaque e Abednego. Davi é brabo também, hein? Davi é brabo também. Zaqueu. Vocês pegam pesado, né, gente? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, a gente vai entrar dentro dessa história agora, porque eu quero que vocês entendam algo maravilhoso. Eu gostaria que... Calma, antes disso, vem aqui. Reunião. Vai orando aí. O resto eu guio vocês. Vocês vão me ouvindo e fazendo o que eu tô mandando. Fechou? Senta lá. Vai lá. Calma, vocês estão com pressa? Já tá acabando. Vamos fazer um teste aqui? Bateria, trombeta, vai. Maravilhoso. Essa é a trombeta, tá bom? Todo mundo fica de pé. A música pode abaixar um pouquinho só um pouquinho, só pra gente poder começar aqui. Aqui tá os líderes, governantes, príncipes da Babilônia. Não sei se é muito bom esse U aí não.
E vocês estão na cerimônia e vocês estão conversando. Eu preciso que vocês colaborem comigo, tá bom, gente? Vamos lá. Tá todo mundo conversando, todo mundo maravilhoso. Fala que você é linda, a pessoa do seu lado é linda, dá um abraço nela. E aí a trombeta tocou. Todo mundo ajoelha, a trombeta tocou, vamos adorar a estátua. Trombeta tocou, ajoelha, 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 ajoelha. Quem quiser pode ficar sentado também. Senta aí, vai, senta. Vocês vão ficar com a dor doendo, vai, senta. Depois vão reclamar que ficou tudo doendo. Senta. Estão adorando. Agora eu quero que vocês olhem em volta e procurem por Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por que foi fácil para vocês achar esses três? Primeiro, porque quem se posiciona se destaca. Então no momento que você se posiciona para algo e se torna ousado para isso, você vai se destacar no meio das pessoas. Você vai se destacar na sua escola, você se destaca na sua igreja, você se destaca onde você anda, no seu bairro, na sua casa, com a sua família. Você se destaca por onde você passa, porque todo mundo consegue olhar e ver vocês. E aí os três, cola aqui, que agora nós temos um BO para resolver. Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode ficar na retinha aí. Não, tá certo aí, tá bom assim, tá bonito. Tá maravilhoso. Nabucodonosor chama os três, porque eles se destacaram, porque eles se posicionaram. E aí, eu queria colocar aqui na tela, Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. E o rei fala para esses três: ei, vocês são malucos, eu acho que vocês não entenderam bem o que eu estava falando. Quando tocar a trombeta, só abaixa. Coisa linda, fácil, simples. Aí os três olham e falam: Nabucodonosor, a gente não precisa se defender diante de você não. A gente não está nem um pouco com medo de você não. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará da sua mão. Mas se Ele não nos livrar, não interessa, porque a gente não vai prestar culto aos teus deuses, e nem vamos adorar a imagem de ouro que você mandou se erguer. Então esses três estão, segura um pouquinho. Esses três que estão posicionados, e esses três que foram de forma ousada destacados, agora eles também falam que mesmo que Deus não livre eles, eles confiam tanto nesse Deus, que mesmo mortos, eles não vão se curvar para esse Deus. Que mesmo mortos, eles não vão se curvar para essa estátua. Que mesmo mortos, eles não vão adorar esses deuses. Porque existe um que está neles, que é muito maior do que aquele que está nesse mundo. Existe um que está neles, que é muito maior do que aquele que está nesse mundo. Segura. E aí o rei fica bolado. Sabe por quê? E o rei tenta de novo. Ele fala: ó, é fácil, velho. Eu te mando lá, você só ajoelha, faz o bagulho, ninguém vê. Pode ser lá atrás, ninguém tá nem vendo. É só ajoelhar, é muito fácil. Sabe o que eu vejo nisso? Lúcifer tentando bater um diálogo com eles, tentando convencer e negociar eles de se prostrar à estátua, tentando convencer e negociar eles de se curvar para o Deus que ele construiu. E eles falam: nem que eu morra, eu vou me curvar para esse Deus. E vocês estão percebendo que aqui eles estão prontos para morrer por algo que eles não fizeram de errado. Eles não estão defendendo Jesus. Eles não estão pregando o evangelho aqui. Eles estão dispostos a morrer para não cair naquilo que foi construído para eles adorarem. Faz sentido o que eu estou falando?
Eles não estão tentando pregar para 50 pessoas e aí vem alguém e fala: você pregou o evangelho, vai morrer. Não, eles estão simplesmente se posicionando, e isso já é suficiente para Satanás dar um backup. Isso já é suficiente para amedrontar ele. E aí esses 3, eles entram na fornalha. E a Bíblia fala que a fornalha estava com tanto fogo que os soldados que carregavam eles para a fornalha morreram no caminho. E aqui entra o terceiro e último ponto, e por favor, você precisa entender isso. Eles entram na fornalha e um quarto homem aparece. E eu não sei se você sabe, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, na verdade, não se chamam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel capítulo 1. Deixa eu consertar aqui minha... Daniel capítulo 1 vai mostrar que o nome de Sadraque, na verdade, era Ananias. O nome de Mesaque era Misael. E o nome de Abidnego era Azarias. Não mudou nada, continuou muito ruim, né? Eu sei. É a mesma pessoa, mas com outro nome. Porque no momento que eles foram chamados pela Babilônia e se posicionaram ali como líderes, eles receberam nomes babilônicos. Porque tentaram tirar a identidade que eles tinham. Tentaram apagar a identidade que eles tinham. Então, Sadraque, na verdade era Ananias. E Mesaque era Misael. E Abidnego era Azarias. E aí eu creio nisso, que no momento que eles entram na fornalha e o quarto homem aparece, ali ele está afirmando a identidade deles. E ele fala: Sadraque, seu nome na verdade é Ananias. E sabe o que isso significa? Aquele que Deus tem sido gracioso, aquele que Deus tem tido graça, aquele que Deus tem liberado graça. E ele fala: Mesaque, seu nome é Misael. E sabe o que isso significa? Aquele que pensa como Deus, aquele que tem o pensamento da mesma forma que Deus tem, aquele que olham e falam: ué, você é como Deus, você é imagem e semelhança dele, criado como ele é. E Abidnego, você é aquele que Deus tem ajudado, aquele que recebeu a ajuda de Deus, graciada, ajudada. E os 3 juntos, eles com a identidade firmada em Cristo, eles saem da Babilônia. Eu acho que vocês não repararam muito bem, mas vocês ainda continuam prostrados. E esses 3 descem agora, e quando todos veem que eles foram transformados, eles começam a tocar em cada pessoa. E enquanto eles tocam em cada pessoa, essas pessoas se levantam e elas se tornam também ativação nessa geração. E enquanto eles tocam em pessoas, pessoas são transformadas, pessoas são tocadas, pessoas são ativadas para queimar nessa geração. Esse é o resultado de alguém que é ousado. Esse é o resultado de alguém que se posiciona. Muitos riem, muitos zombam, muitos criticam, mas na hora que sai da fornalha, eles levantam uma geração com eles para queimar por Jesus. A terra chama. E eu queria convidar você que sentiu no seu espírito que você precisa ser ativado de forma ousada, como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram. Você que sentiu no seu espírito que você precisa ser ativado de forma ousada e se preparar para esse direcionamento e essa ativação que já foi liberada sobre você, eu quero te pedir, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, mas sem medo, sem vergonha, porque agora existe um espírito dentro de você, e é o espírito de ousadia, é um espírito de verdade, é um espírito que não tem medo, mas uma geração sendo levantada de forma ousada para poder tocar nessa geração, para se posicionar nessa geração, para transformar pessoas nessa geração.
E deixa eu te falar, se você ficou no seu lugar, desculpa. Você talvez ache que Deus precisa de algo vindo de você, mas a verdade é que Deus só precisa de pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis são suficientes para que o Espírito dele possa tocar e transformar. Pessoas disponíveis. Não precisa de ter conhecimento teórico, não precisa ter lido a Bíblia toda, não precisa ter sido formado em um curso de teologia. Não, Deus só precisa de pessoas disponíveis. E a sua disponibilidade é suficiente para Deus poder agir. Eu quero que vocês cantem esse refrão. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar, a terra chamar, chamar, chamar. Mais uma vez queremos ver. Vamos, vamos! Aleluia! Vamos, vamos! A terra chamar, chamar, chamar. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A verdade é que a natureza espera com expectativa pela aparição dos filhos maduros de Deus. A natureza, a própria criação, ela aguarda com expectativa para que filhos ousados sejam ativados, direcionados e impactem essa geração. A própria criação, as árvores, os pássaros, os animais, eles aguardam com expectativa, porque até se todos vocês ficassem quietos e não falassem mais nada, não vivessem mais o evangelho, não se prostrassem mais e não buscassem essa ousadia, tá tudo bem, porque as pedras iam clamar por vocês. Mas eu não quero que as pedras clamem por mim. E para vocês que não tiveram coragem de vir aqui, eu oro para que o Espírito Santo toque em vocês. E que mesmo que vocês não estejam aqui na frente, vocês sejam ativados com graça, poder e fogo do Espírito. E para vocês que estão aqui na frente, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus, ele venha como fogo em vocês. E vocês sejam ativados. E a partir de hoje vocês saibam escolher as amizades que vão estar em volta de vocês. E que a partir de hoje vocês saibam com quem vocês vão andar. E que a partir de hoje vocês vão começar a desenvolver no secreto aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém olha, porque ali é o fundamento sólido para que nós nos posicionemos com ousadia. E mais do que tudo isso, nesse lugar, no secreto, uma identidade vai ser liberada sobre você. É nesse lugar que ninguém vê que existe uma identidade sendo liberada sobre você. E aí não interessa o que ninguém fala, não interessa o que ninguém pensa. E vocês começam agora a se posicionar de forma ousada. E o sobrenatural de Deus começa a se tornar natural. E é maravilhoso quando o sobrenatural se torna natural. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado pelo seu fogo. Espírito Santo, obrigado porque você é um espírito de ousadia. Obrigado, Espírito Santo, porque você é um espírito de poder. Obrigado, Espírito Santo, porque você é um espírito de autoridade. Obrigado, Espírito Santo, porque nós temos o seu Espírito. Nós somos seu amigo. Nós andamos com você e você cuida de nós. Ativa cada coração,
direciona cada coração, libere a sua identidade sobre cada coração e torne eles a sua imagem e semelhança a cada dia, para que eles governem sobre toda e qualquer situação e nada venha amedrontar eles, nada venha tirar o foco deles, nada venha trazer vergonha para eles, porque não existe vergonha para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe medo para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E vocês vão ser ativados, direcionados e ousados em nome de Jesus. O que a história nunca viu vem cumprir, o que escrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, Obrigado, Jesus. Eu queria chamar a Duda para a gente poder fazer a oração mais importante dessa noite. Amém. Eu gostaria que vocês dessem a mão para quem está do seu lado. Todo mundo aqui, vamos dar as mãos para quem está do seu lado. Fechem os olhos. E eu quero que vocês repitam essa oração comigo. Como o Lourenço disse, essa é a oração mais importante da noite. Então não se distraia com quem está do seu lado. Vamos todo mundo fechar os olhos e repetir isso aqui comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite. Obrigada por essa palavra. Senhor Jesus, eu estou aqui hoje disposto a aceitar o seu espírito de ousadia, disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim, disposto a viver o seu chamado na minha vida e disposto a dizer sim para tudo que o Senhor pedir. Espírito Santo, Jesus, hoje eu venho e eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu abro espaço no meu coração para que você entre. Eu abro espaço para que você venha. Eu abro espaço para que você mude o que tem que ser mudado de lugar. Eu abro espaço para que você venha e faça a sua vontade na minha vida. Senhor Jesus, e eu, que estive longe dos seus caminhos, eu peço para que o Senhor venha. Eu te recebo novamente. Eu te aceito novamente como meu único e suficiente Salvador. E eu peço que o Senhor venha ser o centro da minha vida. Eu estou disposto a viver para você. Ainda com os olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que está voltando para Jesus hoje com seu coração arrependido, disposto a viver o novo que Deus tem para você, disposto a viver aquilo que o Espírito Santo tem para você, disposto a ter ousadia e dizer sim para qualquer coisa que o Espírito Santo pedir para você. Eu peço que você aperte a mão da pessoa que está do seu lado, sem medo, com ousadia. A gente acabou de ouvir essa palavra maravilhosa. Então eu acho que medo não vem do Espírito Santo. A gente está aqui para ser ousado. Então se você sentiu isso, aperta a mão da pessoa que está do seu lado. E agora, se alguém apertou a sua mão, levanta a mão dessa pessoa e vem com ela aqui para frente. Levanta a mão, eu quero ver quem levantou a mão. Amém, amém. 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 A gente tem aqui, 3 pessoas aqui. Glória a Deus, amém. Amém, amém. Vamos aplaudir, gente. Isso são vidas. Amém, amém. Uau. Amém. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Eu quero orar por vocês. Vamos todo mundo fechar os olhos. Estendam as mãos aqui para essas pessoas que estão escolhendo seguir esse caminho que a gente sabe o quão maravilhoso é, que estão aceitando Jesus ou voltando para o caminho dele. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, por essas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pela decisão deles, pela ousadia que eles tiveram
de erguer as mãos, de tomar essa decisão e de viver para você. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha estar com eles a qualquer momento, todos os dias da vida. Do momento em que eles acordarem, é o momento que eles colocarem a cabeça no travesseiro deles. Eu peço que o Senhor esteja com eles, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e cobre eles com o seu amor, com a sua graça. Que o Senhor seja o melhor amigo deles, o conselheiro deles, e que o Senhor esteja com eles a partir de hoje, todos os dias da vida deles. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para essas vidas que estão aqui. Amém. E vocês sabem que aqui na Lagoinha, quando nós temos vidas, quando nós estamos, pessoas que aceitaram a Jesus novamente, voltaram para o caminho deles, a gente faz festa, porque na Bíblia fala que quando isso que está acontecendo aqui acontece, quando as pessoas tomam essas atitudes, tem festa no céu. Então vamos fazer festa, porque a gente vai fazer uma festa como está acontecendo no céu, a gente vai fazer uma festa aqui. Então vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Você que está online também, a gente tem moderadores aí. Se você está online, a gente tem moderadores. Se você tomou essa decisão, pode comentar aí que a gente tem alguém que vai entrar em contato com você. Você não está sozinho, a gente está aí para você. Sendo você estando aqui ou você estando online, a gente está aí para você. A gente tem alguém que vai te auxiliar nessa decisão que você acabou de tomar. Amém, glória a Deus. Uau, uau. Agora, vocês que tomaram essa decisão, eu vou pedir para que vocês sigam a Polly. A Polly tá aqui, ó, de vermelho, com a mão levantada. Sigam ela, que ela quer pegar umas informações de você, conversar com você rapidinho sobre essa decisão maravilhosa que você acabou de tomar. Glória a Deus. Amém. Uau. Que culto maravilhoso. Galera, esse foi o Rock. Amanhã a gente tá aqui, domingo, nossos 3 cultos. É isso, muito obrigada, foi maravilhoso. Glória a Deus, vamos dar mais uma salva de palmas, amém.